Olá, dobradores de dados, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Isaías Garcês aqui novamente. E vamos lá dar continuidade e finalização ao nosso vídeo de análise do Net Promote Score, esse indicador gerencial que é importantíssimo na satisfação do seu cliente e que a gente vai entregar uma análise fantástica com o Power BI a partir de formulários, seja do Google Forms, seja do Microsoft Forms. Tá bom? Bom, para finalizar então, é importante que a gente entenda mais uma vez a questão do NPS, do Net Promote Score. E, recapitulando, ele é uma única questão que vai avaliar de maneira muito poderosa o quão satisfeito seu cliente está com o nosso produto e serviço. E ele se resume na seguinte pergunta: em uma escala de 0 a 10, o quão você indicaria a nossa empresa para os seus amigos ou familiares? A partir dessa pergunta e dessas respostas dos seus clientes, nós vamos separá-los em três grandes grupos. Primeiro, os detratores, que são aqueles que responderam de 0 a 6 nesse indicador, tá bom? Essas são as pessoas que não gostaram muito do nosso serviço e, na verdade, vão promover negativamente o nosso serviço, vão falar mal do nosso serviço, tá bom? Em seguida, nós temos o 7 e o 8, que são os neutros, ou os passivos. Então, eles não vão influenciar positivamente nem negativamente, vão ficar ali no meio termo, tá bom? E, por último, o que nos interessa também é o grupo de promotores. Nesse grupo, nós teremos as pessoas que vão defender nossa marca, nosso produto, nosso serviço, e são aqueles que avaliam entre 9 e 10, tá bom? Você pode também fazer essa escala de 0 a 5, se preferir, para facilitar também a resposta do cliente, né? Mas, enfim, primeiro, a gente vai ter que calcular no Power BI esses três grupos, os detratores, os neutros e os promotores, tá bom? Para que em seguida a gente chegue no cálculo do NPS, que é a subtração dos detratores lá do grupo de promotores, tá bom? Então a gente vai chegar no percentual de promotores, extrair os detratores e chegar no índice de NPS. E a gente vai fazer também essa zona aqui, essa escala do NPS, de zona de excelência de 75% a 100%, zona de qualidade de 50% a 74%, e zona de aperfeiçoamento, que são os menores do que 49%, e a zona crítica. Então, a gente vai tentar trazer essa regra de negócio aqui para esse velocímetro lá no Power BI, tá bom? Então, vamos lá. Voltando aqui, eu continuei com o relatório que a gente tinha feito a partir do Microsoft Forms, tá? Quem continua com o Google Forms, não tem problema, a metodologia de cálculo vai ser exatamente a mesma, o formulário é o mesmo, tá? Mas eu vou continuar com o Microsoft Forms para mostrar a atualização como vai ser mais simples. Bom, eu fiz aqui uma coloração e trouxe também mais respostas aqui para o formulário. Então, olha, quem respondeu de 0 a 6, né, a quantidade de respondentes de 0 a 6, 12 pessoas responderam 0, 11 pessoas responderam 5, então eu colori de vermelho. Essa outra faixa aqui eu colori de amarelo e essa outra faixa aqui eu colori de verde, tá bom, gente? Eu usei a coloração das cores de dados, tá? E eu mostrei tudo e fui colorindo um a um, já que o eixo X vai ser sempre esse, vai ser sempre de 0 a 10, tá? Que são o nível de resposta do Net Promoter Score. Então, foi fácil fazer isso, foi rapidinho, beleza? Bom, vou trazer para cá o nosso contador de respostas para que a gente enxergue mais rápido e mais prático quantas respostas nós já temos, já são 162, tá bom? Antes de começar a fazer essas novas medidas, eu vou fazer também uma tabela de medidas, porque agora, olha, nossas medidas estão aqui misturadas com os nossos dados, com as nossas tabelas, e eu quero isolar isso. Então, vamos lá. Eu vou primeiro inserir dados, e em seguida, nessa janela que se abre, eu vou criar uma tabela que eu vou chamar de hashtag medidas, para que ela fique lá em cima, esse hashtag, tá bom? Na coluna, eu não vou colocar nenhum dado, eu vou só carregar. Uma vez carregada a minha tabela de medidas, eu não tenho nada nela, e eu vou iniciar, olha, com o botão direito, uma nova medida aqui dentro dela, tá? Essa medida eu já vou atrás de um outro indicador que eu ainda não tenho, que é a média dos respondentes aqui, tá? Eu sei quem respondeu 10, foram 76 pessoas, eu sei que 25 pessoas responderam 9, e por aí vai, mas eu quero saber a resposta média, de 0 a 10, o quanto que foi. Então, vamos lá, NPS médio é igual a average, que é a média, lá daquela nossa questão, que qual a probabilidade de você recomendar o nosso serviço a um amigo ou colega, tá bom? Então, Enter, e criei essa medida aqui. Uma vez que eu criei alguma medida aqui, olha só o que é que eu vou fazer. Vou excluir essa coluna, eu não quero ela, não tem dado nela, e deixei apenas a medida dentro dessa tabela. E eu vou fazer isso aqui, ó, recolher os campos, expandir de novo, e olha só, ganhei uma tabelinha única de medidas. E eu posso levar as medidas que eu já criei para lá. Aqui é a primeira medida que eu criei, respostas NPS, eu vou lá em modelagem,
E em seguida, tabela inicial, olha, as medidas são os elementos que podem mudar de tabela, tá bom, gente? Colunas calculadas e as colunas não vão poder. E medidas, e olha só, tabelinha de medidas aqui, ganhando formas, eu já tenho até outras aqui que eu posso levar depois. Bom, o NPS médio eu vou apresentar nesse gauge aqui, que vai ficar legal, olha só. Então, em média, as pessoas estão respondendo 7,73 lá no NPS, tá? E se eu for aplicar aqui Florianópolis, em média está sendo 8,9 e por aí vai, responsividade do Power BI atuando aí de novo. Bom, vamos lá para o cálculo do NPS agora. Para que eu faça o cálculo de achar, por exemplo, os detratores, eu preciso somar todas essas pessoas aqui que responderam de 0 a 6 e, em seguida, dividir pelo total de respondentes, não é isso? Então, vamos lá, passo a passo. Nova medida. E eu quero, olha, as respostas filtradas apenas nesse pessoal aqui, que eu vou chamar eles de detratores. Os detratores vai ser igual a, é uma espécie de soma-se, não é verdade? Então, eu vou usar calculate e eu vou trazer as respostas que eu já tenho calculada e, em seguida, eu vou usar aquela questão como filtro, não é verdade? Quem responder entre 0 e 6, ou melhor, quem tiver uma resposta menor ou igual a 6, essas pessoas são os nossos detratores, tá bom? O texto dessa pergunta aí ficou grande, então atrapalha um pouco a visualização. Vamos ajustar isso. Resposta, e aqui, pergunta NPS. Olha só, ajustei aqui. E lá dentro da sintaxe das minhas medidas, essa questão também se ajusta, tá? Olha, aqui, pergunta NPS. Bom, feito isso, se eu trouxer para cá para um cartão para visualizar, eu sei que eu tenho 48 detratores. Vamos lá conferir na nossa tabela de dados, tabela de respostas, e eu quero quem respondeu entre, deixa eu desmarcar aqui que vai ser mais fácil, entre 6 e 0, né? Ok? Vamos ver quantas linhas restaram, olha só, 48 linhas, certo? A, a dica de ferramenta ficou no meio, pronto, 48 linhas dá 162, beleza? Bom, então como eu já tenho os 48, agora ficou fácil achar o percentual de detratores, né? Vamos lá, nova medida de novo, e eu vou dividir um pelo outro, percentual detratores é igual a divide o número de detratores que nós temos pelo total de, respostas, tá? Então, Enter. Vamos trazer para cá o percentual de detratores. E olha só, eu tenho cerca de 30% ou 29,63% de detratores, que é o resultado daquele 48 dividido por 162. E essa medida continua também, olha só, responsível, tá? Então, eu vou clicar aqui em cada uma das cidades e eu vou ver quantos detratores existem em cada cidade. Tá bom? Eu posso, inclusive, levar essa medida, se eu quero rastrear os detratores, né? Levar para a dica de ferramenta desse visual. E olha só, quando eu passo o mouse aqui, eu já vejo que aqui são 10%, aqui são 70%. Beleza? Bom, feitos os detratores, a gente precisa agora achar os promotores também, que é o que a gente vai fazer, promotores menos detratores, tá? Bora lá, nova medida. Só que dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Nos detratores nós fizemos duas medidas, né? O número absoluto e depois dividimos. Ok, essa técnica é muito boa, eu aconselho que você use, tá? E eu uso bastante também. Mas eu vou fazer agora com um pouquinho mais rápido, com outra técnica do DAX, tá? Então, vamos lá, percentual de promotores, ou seja, eu vou direto no percentual de promotores, tá bom? Sem fazer duas medidas. Eu vou usar uma variável que eu vou chamar de promotores e vou usar lá aquele mesmo truque, calculate, respostas, NPS, onde a questão NPS, ela pergunta NPS, ela é maior ou igual a 9, né? O pessoal verdinho aqui, olha, 9 e 10. Ou seja, com uma
variável no DAX, eu já estou fazendo o cálculo da primeira medida aqui, do número absoluto de promotores, tá bom? Em seguida, eu vou usar return, e aí sim eu vou usar o divide, dividindo promotores por total de respondentes, né? Então, respostas. Fecha parêntese e enter. E olha só, eu já tenho um cálculo aqui alinhado utilizando o truque da variável. Vou trazer para cá e vamos ver que o nosso percentual de promotores é de 62%, tá bom? Usando essa mesma técnica, eu vou trazer logo para cá, olha, eu vou copiar e vou trazer logo para cá o percentual de neutros. Vamos lá, percentual de neutros. E agora o neutro, ele tem um porém aqui, né? O neutro, ele tem que ser maior, aliás, ele tem que ser 7 ou 8. Como a nossa questão, ela é sempre o item fechado, não tem intervalo, eu vou usar um truque para deixar isso mais rápido. Eu poderia fazer é maior do que 7 e menor do que 9, na verdade. Aliás, é maior do que 6 e menor do que 9. E colocar um i no sequenciamento. Mas eu vou usar um outro truque aqui, já que eu sei que a resposta ou é 7 ou é 8. Então, bora lá. Eu vou usar o in 7 ou 8. Fecha, chave, fecha parêntese para fechar calculate, enter. E aqui, vamos lá, levar o percentual de neutros. Eu escrevi neutros errado, tá? Deixa eu ajustar aqui na medida. Voltando aqui nela, né? O operador in, ele vai buscar, gente, um ou mais itens dentro de uma única coluna, tá bom? Então, nessa coluna aqui, eu quero quem é 7 ou 8, tá bom? Uma coisa ou outra. Bom, feito isso, tá? A gente deve ter chegado aqui ao nosso cálculo direitinho. Vamos só dar uma conferida aqui nos nossos cartões, vendo o seguinte. Eu vou tirar aqui a casa decimal para facilitar a minha vida, olha só. E se a gente somar 62 com 30 dá 92, com 8 dá 100%, né? Então, nosso cálculo está batendo direitinho. E agora que eu já tenho todos esses índices aqui calculados, promotores, neutros e detratores, eu posso até trazer para cá um elemento visual, olha só, para tornar o meu painel um infográfico, né? Então, vou separar bem aqui, olha, promotores, neutros e promotores, ok? Beleza? E feito isso, para finalizar, falta o NPS propriamente dito, né? E ficou fácil. Vamos lá de novo. Modelagem, nova medida. E o NPS, índice NPS, era isso que a gente buscava desde o começo, é simplesmente o total de promotores menos os detratores, percentual de detratores. Ou seja, nesse caso vai ser 62 menos 29. Eu vou pegar um visual aqui do Marketplace, tá? Para apresentar isso, porque eu quero apresentar aquele velocímetro, né? Então, eu vou pegar, olha só, o tacômetro. Se eu não me engano, ele escreve assim, acertei. Tacômetro, que ele vai fazer 3 faixas no nosso velocímetrozinho. Esse velocímetro do Power BI, ele não me permite isso, tá? Bom, então agora com o nosso Visual Tachômetro aqui, eu vou iniciar ele, tá? E vou colocar o nosso índice NPS, que foi calculado agora há pouco. E olha só, a gente chegou a um percentual de 32% no nosso NPS, tá? Vamos lá fazer alguns ajustes nesse visual, ele tem uma certa complexidade na configuração, tá, gente? Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer é a angulação dele. Eu gosto de deixar 90, 90. Olha só, ele já ficou assim, meia lua igual o que estava aqui o nosso outro velocímetro. O end value dele, ele vai ser, nesse caso, 1, né, que é 100%. Olha só, já foi lá. E na nossa regra aqui do NPS, o início dele é menos 100, né, porque ele pode dar negativo. Então, olha só, no start value eu vou colocar menos 1, e aí a nossa barrinha lá do NPS vai agora de menos 1 até 100%, ok?
Bom, próximas coisas que a gente tem que ajustar aqui nesse visual, olha só, são as faixas dele, né? A gente vai fazer umas colorações aqui, e aí a gente tem que se atentar aqui à regra de negócio. Seguinte, eu acho que eu vou começar aqui por cima, olha só. Se for maior do que 75, né? Então é zona de excelência, então é a melhor possibilidade aqui pra gente. Então, bora lá. Eu tenho que colocar aqui na minha range 3, que é a última range que esse visual faz, um valor que seja maior do que 75%. E aí, para isso, eu vou fazer o seguinte, olha, uma nova medida, iniciar uma nova medida, e nessa nova medida, eu simplesmente vou colocar esse número que eu preciso, tá bom? Vou deixar x aqui nela para ele lá para baixo, x,075. E ela é simplesmente 0,75, porque a gente tem números aqui percentuais. Vou levar ela para o range 3 e olha só, lá no meu visual, ele já segmentou aqui essa última faixa, que é maior do que 75%, né? Então, vai de 75% a 100% no nosso caso, tá bom? Por conta de responsividade, ele não mostrou aqui, mas tudo bem, a gente sabe que é 0,75. A outra faixa que eu quero é o seguinte, é quem é menor do que 75 e maior do que 50, ou seja, é 50 o meu outro pedaço, a minha outra fatia. Vamos lá, nova medida, e agora essa fatia que eu quero, ela é 50, x 0,5 é igual a 0,5. 50%, vou levar aqui para o range 2, e olha só, agora, quando eu estiver entre 50% e 75%, eu estou nesse range aqui. Bom, agora ficou fácil, né? Só ajustar a coloração, se eu quiser eu posso botar um target value. Vamos supor que a nossa meta seja, deixa eu ver aqui, ali já é zona de excelência, seja 60%, né? Para ficar algo aqui isolado desses outros itens. Então, vou colocar lá x meta, e eu vou chamar de 0,60%, ok? E vou colocar bem aqui no target, e olha só, apareceu lá no meu tacômetrozinho a nossa meta, beleza? Então, é como se 60% já fosse aceitável aqui para o nosso NPS, é isso que eu quero dizer. E agora é só ajustar as cores, né? Range 1, na verdade, é vermelho, é ruim. Range 2 é amarelo, sim, zona de qualidade. Aliás, o Range 2, ele é até zona de qualidade, ele é até legalzinho, né? Vamos colocar aqui um verde. E o Range 3, ele é a zona de excelência, tá bom? Acho que esse verde aqui poderia ser um pouquinho mais claro. Pronto, beleza? Bom, feito isso, gente, chegamos aqui no nosso cálculo de NPS, nosso painel ficou realmente muito bom, um infográficozinho aqui para mostrar o percentual de detratores, de neutros e de promotores, velocímetro para mostrar o nosso NPS, olha só, tudo responsivo. Lá nessa cidade aqui, Rio de Janeiro, o nosso NPS é 77%, então estamos na zona de excelência. Lá em Fortaleza, nosso NPS está muito ruim, menos 53%. E lá em Florianópolis, nosso NPS 70% está na zona de qualidade, tá bom? Feito isso, vamos salvar e publicar esse relatório para eu mostrar o último truque, que é o da atualização automática desse relatório, tá bom? Publicar aqui. Pronto, gente. Uma vez publicado o nosso relatório, eu vou visualizar ele aqui. Olha só, já apareceu aqui no meu Power BI Online e eu já consigo consultar ele pela web com toda a responsividade que eu experimentava lá no desktop, tá? Agora, o truque legal aqui da atualização automática, como a gente usou Microsoft Forms, é isso aqui, olha. Eu vou voltar no meu workspace, relatórios, eu vejo aqui o relatório existente, e conjunto de dados é onde eu programo a atualização, tá bom? E aqui, olha só, na hora que eu vou programar a atualização, tá aqui, programar, agendar a atualização, olha só, quando eu chego aqui na programação da atualização, se eu tentar gateway, eu até poderia, mas ele diz, olha, você não precisa de um gateway para um conjunto de dados, para este conjunto de dados, porque todos os dados dele estão na nuvem. Olha só, a gente usou Microsoft Forms, tudo pela nuvem, então não preciso de gateway. E isso aqui eu acho que já é um alívio. Só que eu tenho que editar as credenciais aqui da minha fonte. Eu vou usar o OAuth2, tá bom? E em seguida eu vou colocar um nível organizacional. Eu vou entrar e o Power BI vai pedir o login e senha do SharePoint ou do OneDrive que eu usei para conectar esses dados, tá bom?
Um detalhe interessante é que eu poderia estar usando uma conta de Power BI A e ter feito o meu Forms pelo SharePoint, pelo OneDrive, a partir de uma outra conta B, contanto que eu colocasse aqui as credenciais corretas, iriam funcionar normalmente, tá bom? Feito isso, olha só, editei minhas credenciais, eu já posso habilitar aqui as atualizações automáticas diariamente, e eu vou botar, sei lá, diariamente, 4h30 da tarde, e aplica. Melhor ainda, tá? Se eu voltar aqui para o Workspace e for lá em conjunto de dados, eu posso apertar aqui para atualizar agora. Nós estávamos com 162 respostas, não é verdade? Então, vamos programar aqui uma atualização, aliás, executar uma atualização, olha, ele já está executando, e ver se nós temos mais respostas, tá? Olha, já concluiu a atualização. Eu vou até olhar quanto tempo demorou essa atualização. Demorou, começou 18 horas, 53 minutos e 38 segundos. Ela demorou 2 segundos, gente, para ser atualizada. Vamos lá ver o nosso relatório, como é que ele está. 162 respostas. Se eu atualizar aqui, olha só, 205 respostas, tá bom? Esse segundo atualizar aqui não precisaria, tá? Se eu não tivesse o cache do relatório aqui gerado, quando eu carregasse aqui essa página novamente, ela já viria com os novos respondentes e com a última atualização realizada, tá bom, gente? Então é isso. Obrigadão pela atenção, valeu, até mais, tchau, tchau.